Convido você a abrir suas Bíblias. Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 6. Nós estamos no mês de maio, primeiro domingo de maio, mês da família. E durante todo esse mês nós estaremos pregando sobre a família. E a nossa oração é que você seja impactado pela palavra de Deus e que você experimente do poder de Deus. O tema do mês é reconstruindo o nosso lar. Reconstruindo o nosso lar. A nossa casa está sempre em reforma. Hoje a dona Neuci disse pela manhã da difícil tarefa de reformar uma cozinha. E construção, reconstrução é algo para a vida toda. Você nunca vai parar de mexer em alguma coisa. Você termina, está pronto, você vai olhar e vai falar assim, poxa, isso aqui precisa ser acertado, mudado. E muitas vezes nós focamos a reconstrução da nossa casa, edificação, e não percebemos a necessidade de reforma, de reconstruir algo no nosso lar, enquanto marido, enquanto esposa, enquanto filho, filha, enquanto avô, avó, filhos, netos. E a nossa oração é que o Espírito Santo do Senhor desperte a igreja para a necessidade de estarmos sempre reconstruindo, reformando, restaurando. O lema da reforma é a igreja reformada sempre reformando. Não é atualizando, agora o tempo evoluiu, nós estamos na pós-modernidade e isso não é bem assim, não. Agora a leitura tem que ser diferente. Não, a reforma, reconstrução é a cada dia nós reformarmos o nosso modo de viver, o nosso modus operandi na palavra de Deus, porque nós temos a tendência de sairmos dos caminhos do Senhor. E reformar, reconstruir o nosso lar é voltar aos princípios bíblicos em cada aspecto do nosso viver. E que nesta noite eu e você possamos perceber na palavra de Deus a necessidade que temos de revermos alguns conceitos. Convido você a curvar a sua fronte. Curva a sua cabeça e peça a Deus que fale ao seu coração. Deuteronômio 6, versículos de 4 a 9, todos juntos. Leamos a palavra de Deus. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Meus irmãos, esse texto é conhecido como Shema, mas o judeu fiel, ele 2 vezes ao dia, ele recita esse texto, esses 4 versículos conhecidos como Shema. E é interessante que o versículo 4 diz, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O ponto central do versículo 4 é que não existe outro Deus além do Senhor dos Exércitos. Quantas vezes nós que enfrentamos os mais diversos
conflitos e desafios na família, não entendemos que precisamos escutar essa verdade, que o Senhor é o único Deus. Ouve, ó Israel, ouve, Caio, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Nós precisamos, em nome de Jesus, se quisermos ter o nosso lar impactado pela palavra de Deus, precisamos deixar bem claro para nós, para a nossa família, para os nossos filhos, quem é o Senhor nos nossos lares. Quem é o Senhor? Quem é aquele que verdadeiramente dá as ordens e dita o ritmo da nossa vida? É o ponto central, não há outro Deus. Quantas vezes nós não entendemos isso? Versículo 5, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Ponto central, versículo 4, não existe outro Deus além do nosso Senhor. Ponto central do versículo 5, eu preciso amar a Deus com todo o meu ser. Quantas vezes nós falamos para nossa esposa, o nosso filho, que a amamos do mais profundo do nosso coração? Quantas vezes essa palavra amar alguém tem sido desvalorizada? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Todo o nosso ser precisa estar envolvido no amor a Deus. Mas o que temos feito? Nós departamentalizamos o amor a Deus. Nessa área da educação dos filhos, eu devoto todo o meu amor a Deus. Na área de amar o esposo ou a esposa, eu devoto todo o meu amor a Deus. Na área profissional, eu devoto. E departamentalizamos, não entendemos que todo o nosso ser, de maneira abrangente, precisa amar a Deus de todo o coração. Versículo 6, meus irmãos. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. A palavra de Deus está falando para mim e para você como eu posso cumprir o mandamento de amar a Deus de todo o coração. Como eu sei se verdadeiramente eu tenho amado a Deus de todo o coração. Eu preciso amar a Deus de todo o coração, vivendo o versículo 6, os mandamentos do Senhor estando arraigados no nosso coração. Eu só cumpro o versículo 5 se o versículo 6 é algo latente na minha vida. Se essas palavras que hoje te ordeno estão no teu coração, você me ama. Quais palavras precisam estar no coração do crente para que verdadeiramente ele ame ao Senhor? Capítulo 5, os 10 mandamentos, todos os ensinamentos que Deus deu ao povo através de Moisés, precisam estar no coração do homem para que ele verdadeiramente ame ao Senhor. Como eu posso falar que eu amo a Deus se eu não estou nem matriculado na escola dominical? Como eu falo que eu amo a Deus se eu não sei nem onde está o Novo ou o Velho Testamento? Eu não sei nem achar um livro da Bíblia. Se perguntássemos aqui nessa noite quem ama a Deus, todo mundo levantaria a mão. Eu amo a Deus. Mas nós não lemos a palavra de Deus. Nós não frequentamos a escola dominical, não frequentamos o culto de doutrina. Nós temos coragem de falar que estamos bem com Deus, se deixando de congregar como é costume de alguns.
Meus irmãos, a nossa fé não é um salto no escuro. É possível perceber a diferença entre aquele que serve e o que não serve a Deus. Está colocado aqui que a diferença não é se você sofre ou não sofre, porque todos nós estamos enfrentando dias escuros. Mas aquele que ama a Deus de todo o coração, que guarda a palavra de Deus no coração, os mandamentos do Senhor no coração, esse ama a Deus e consegue fazer até dos lugares áridos um manancial de bênção. Não porque a vida é fácil, mas porque Deus está conosco. Em nome de Jesus. A chave para você ler o versículo 5, amar a Deus de todo o coração, é guardar no coração o mandamento do Senhor. A chave é essa. E esse texto, meus irmãos, não é à toa que ele precisa ser repetido, recitado, porque há uma sequência lógica. Se eu amo a Deus, se eu guardo os mandamentos de Deus, eu vou ensinar os meus filhos. Está falando aqui esse texto o seguinte: você deve ensinar os seus filhos a todo momento, ao deitar, ao levantar, assentado, andando pelo caminho. Cada momento é momento de ensino. Se eu não amo a Deus de todo o coração, se eu não guardo os mandamentos de Deus, é questionável eu falar que eu tenho ensinado algo para os meus filhos. Porque ele pede para aquele que ama a Deus de todo o coração, que guarda o mandamento do Senhor, ensine. É algo que precisa passar primeiro por mim, para depois ser derramado no coração do filho. E nós falamos assim: não, meus irmãos, isso é bobeira aí. Terça, quinta, reunião de oração, culto nos lares, escola dominical. Mas não tem como nós olharmos e percebermos aqui: tu as inculcarás a teus filhos, significa que você tem que quase que fazer uma lavagem cerebral. Se seu filho passa 2 horas com você, ele tem que passar 2 horas com Jesus. Tu as inculcarás, ali, presente. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Em nome de Jesus, não ache, meus irmãos, que você tem dado tempo demais no ensino da palavra, na busca, porque, meus irmãos, o diabo ele está ao nosso derredor. O diabo ele não tira ano sabático, ele não tira férias. O que o mundo tem feito com os nossos filhos é o oposto do que é proposto para nós nesse texto. Nós precisamos, em nome de Jesus, seja pai, mãe, tio, avô, avó, se você não tem filho, junte força com um amigo que precisa de apoio e ajude a ensinar. Guarde esses mandamentos. Derrame esses mandamentos na vida de nossas crianças. Meus irmãos, se nós como pais não tivermos em primeiro lugar um coração inclinado para o Senhor, nós não vamos conseguir influenciar os nossos filhos. Primeiro, o meu coração precisa estar voltado para o Senhor. E depois eu tenho que derramar a palavra de Deus no coração dos meus filhos. Como o nosso departamento infantil tem sofrido para que os pais tragam seus filhos. Filhos têm aula de música, tem aula de teatro, de judô, tem aula de inglês, aula de reforço, aula de espanhol, aula disso, aula daquilo, natação, tá? A agenda tem espaço para tudo, mas
para trazer os filhos à casa do Senhor, para ensinar as palavras do Senhor. Domingo passado eu falei e vou repetir. Gente, o que falta é motivação, é entender o que é importante, o tesouro da palavra de Deus. Eu falei que o Robinho e o Paulinho estão andando de bicicleta num horário terrível e motivados, alegres. E nós, para virmos à igreja, é muito cedo, domingo, ou muito tarde na semana. Nós precisamos entender. E esse texto, meus irmãos, ele fala duas coisas que você precisamos sair daqui nessa noite. Precisamos valorizar a palavra de Deus. Precisamos valorizar a palavra de Deus. E só valorizando a palavra de Deus, eu vou conseguir ensinar a palavra de Deus. Se eu não valorizo a palavra de Deus, eu não ensino a palavra de Deus. Se você quiser edificar a sua família sobre a prática da palavra de Deus, você vai precisar valorizá-la e ensiná-la a seus filhos. Em nome de Jesus, que possamos entender essa grande verdade. Como eu valorizo a palavra de Deus? A pergunta que eu e você precisamos fazer nessa noite: como? Eu preciso, em nome de Jesus, entender que eu valorizo quando eu amo a Deus com todo o meu coração e quando eu guardo a palavra de Deus no meu coração. Eu preciso amar e guardar. A palavra de Deus precisa ser algo relevante, importante. Eu preciso entender a verdade sobre a palavra do Senhor. O salmista, no Salmo 19, versículo 10, diz: são mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. E como eu tenho valorizado cada dia, eu acho que tem que ter mais louvor e menos pregação da palavra. E não entendo o porquê que há um enfraquecimento espiritual na minha vida, na vida da minha família. Se eu quero cantar para Deus, mas não quero ouvir a voz de Deus e a palavra do Senhor. E o salmista diz: são mais desejáveis do que ouro, muito mais do que qualquer ouro depurado. Eu valorizo a palavra do Senhor quando eu faço essa declaração de fé de quanto eu amo a palavra do Senhor. Salmista no Salmo 1, versículo 1 e 2, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Nós olhamos para a palavra de Deus e para onde você olha a palavra de Deus, você vai perceber os homens de Deus, que eram homens como nós, só faziam declaração de amor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E muitas vezes nós não percebemos como os nossos filhos estão atentos, percebendo o valor que nós damos. E eu preciso entender se eu valorizo, se eu já descobri o tesouro que é a palavra de Deus, que é mais desejável do que muito ouro depurado, eu preciso estar lendo nessa perspectiva. Ter prazer de ler a palavra do Senhor, estudar a palavra do Senhor. Eu preciso... É triste, o seu Hudson não está aqui, mas a dona Neuci, eu senti o sofrimento do seu Hudson, esperando a dona Neuci. A dona Neuci não sossega de falar da palavra de Deus. E quando nós entendemos o tesouro, a Silvia está sempre querendo perguntar, fala. Um minuto para a professora Silvia. Quer falar da palavra de Deus. Quando eu estudo a palavra do Senhor, quando eu leio a palavra do Senhor, eu vou sentir prazer. Eu não quero ter pressa de meditar nessa palavra. Eu vou lendo cada ponto, eu vou deixando que a palavra de Deus vai entrando no meu coração, vai preenchendo cada espaço da minha vida. Como isso acontece se eu não leio a palavra de Deus, se eu não estudo, se eu não medito na palavra do Senhor, se eu não tenho prazer nessa lei e não medito nela de dia e de noite? E eu só vou amar a Deus quando eu guardo essa palavra através da leitura e do estudo. E nós precisamos entender.
Memorizar a palavra do Senhor. Muitas vezes nós sabemos a letra de várias músicas, mas não sabemos um versículo. Ontem foi pregado que todos nós estamos passando por lutas. Jó passou por lutas, mas antes de Deus operar um milagre, ele falou: bem sei, Senhor, que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nós precisamos memorizar, precisamos orar a palavra do Senhor. Senhor, eu estou andando pelo vale da sombra da morte, mas sei que eu não preciso temer, porque o Senhor está comigo. Senhor, eu estou ansioso, mas vou acalmar o meu coração, não porque isso vai se resolver agora. O Senhor tem o tempo do Senhor, mas porque o Senhor tem falado na sua palavra que não adianta eu andar ansioso de coisa alguma. Quando eu leio, eu estudo a palavra, eu memorizo a palavra, eu oro a palavra de Deus. Meus irmãos, eu tenho falado que é bênção visitar o lar dessas pessoas que são visitadas na terça-feira e que nós levamos à ceia. São pessoas que amavam a Deus e guardavam os mandamentos. Pessoas que conhecem a palavra de Deus. Você percebe na oração desses irmãos já idosos que não conseguem vir, que a sua oração está ali de acordo com a palavra de Deus. E nós não entendemos. Eu valorizo a palavra de Deus quando eu ouço a palavra de Deus, quando eu canto a palavra de Deus. Eu preciso de entender que quando a palavra de Deus diz não deixe de congregar, é bom e agradável estarmos unidos, porque há um valor imenso quando você está aqui ouvindo a pregação, assistindo uma aula. Quando Wesley fala, não, eu preciso de 3 domingos para ensinar. E nós falamos assim, poxa, 3 domingos? Podia falar em um. Não está valorizando a palavra de Deus. Não está valorizando a palavra de Deus. Nós precisamos ouvir essa palavra. E reconhecer que precisamos da obra do Espírito Santo, porque nós assistimos um jogo de futebol por 2 horas, um filme por 2 horas, mas estamos sempre olhando no relógio. Será que já pregou 10 minutos, 20 minutos? Não, nós não valorizamos, nós não queremos ouvir, não prestamos atenção naquilo que cantamos. Nós precisamos, em nome de Jesus, ouvir, cantar essa palavra. A palavra de Deus precisa estar enraizado em nossos corações, em nossa vida. Se nós amamos a palavra de Deus, nós vamos valorizar essa palavra e essa palavra vai causar uma revolução na minha e na sua vida. Meus irmãos, então, se eu valorizo a palavra de Deus, se eu quero edificar a minha casa sobre a palavra de Deus, eu preciso valorizar a palavra de Deus e preciso viver o versículo 7 a 9. Diz o seguinte: tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Meus irmãos, não tem como lermos esse texto e achar que o que você dedicou hoje ou até aqui esse ano para ensinar o seu filho, para influenciar o seu filho, excedeu esse mandamento do Senhor. É algo intenso que eu e você precisamos viver. Se eu quero que meus filhos tenham um coração voltado para Deus como eu preciso ensinar, eu preciso viver essa verdade e perceber que cada oportunidade que esse versículo está falando é oportunidade para louvar a Deus e ensinar. Quando nós olhamos, levamos os nossos filhos à praia e eles ficam encantados com aquele mar, nós temos que falar
que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, que o Senhor criou céus e terra. Nós precisamos, em cada conversa, achar uma oportunidade para levar o ensinamento da palavra de Deus. Se eu amo a Deus, eu guardo essa palavra no meu coração e vou ensinar nessa perspectiva. Um coração voltado para Deus. Os judeus, eles tomavam isso literalmente, colocavam as fitinhas com os versículos e colocavam as caixinhas lá com o texto da palavra de Deus, e você não precisa entrar nessa questão. A reflexão é o que esse texto provoca na minha e na sua vida. Será que provoca um entendimento de que eu preciso confessar a Deus que aquilo que eu tenho feito, nesse sentido de ensinar, de amá-lo acima de todas as coisas, de guardar o mandamento, de passar para os filhos, ainda precisa ser reconstruído na minha vida. Eu preciso retomar essa caminhada e perceber que não há como eu negligenciar. É algo que Deus está falando. Ouve, irmão. O Senhor nosso Deus é um único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Eu preciso, em nome de Jesus. E se eu valorizo a palavra, estudando a palavra, meditando na palavra, memorizando a palavra, orando a palavra, cantando a palavra, eu preciso, em nome de Jesus, entender que eu ensino, testemunhando, levando os meus filhos para o culto, levando os meus filhos para a escola dominical. Muitas vezes nós não percebemos a importância dos filhos sentarem ao lado dos pais. Quando seu filho senta ao seu lado, ele vai perceber se você está lendo a Bíblia quando as pessoas pedem para ler. Seu filho vai perceber se você canta os hinos. Se você não tem filho, você ainda vai ter. Precisamos começar a treinar. É triste, mas quando você deixa seu filho perto de outra pessoa, ele pode estar vendo alguém adorar a Deus numa perspectiva errada, não uma perspectiva de alguém que não ama a Deus de todo o coração, porque não participa dos estudos, não medita na lei do Senhor dia e noite, e você que faz isso tem que colocar o seu filho do lado para que ele olhe para você e veja como o pai adora a Deus. Não abra mão, não deixa o amiguinho, a amiguinha ensinar, que seu filho perceba você adorando ao Senhor. Perceba você estudando a palavra de Deus. E muitas vezes é triste, mas percebemos pessoas falando assim, meu filho está assim porque a igreja precisava melhorar a escola dominical desse jeito. Não, a igreja não tem responsabilidade para ensinar o seu filho no caminho que deve andar. Essa responsabilidade ele está dando aqui para os pais. A responsabilidade da igreja é auxiliar os pais. Quando a coordenadora do departamento infantil tem que implorar para que os pais tragam os filhos, significa que é questionável o meu amor a Deus, a minha guarda dos mandamentos. E isso eu quero dizer logo, que é numa visão de alguém que, de maneira contumaz, tem negligenciado a responsabilidade. Nós vivemos dias agitados, sabemos que não é fácil, mas não tem ninguém aqui, a começar em mim, que não precisa rever o modo como tem tocado a sua vida espiritual, e o modo como tem levado o seu lar. Nós precisamos, em nome de Jesus. Meus irmãos, quando nós obedecemos às leis do nosso país, é oportunidade para que você ensine o seu filho a respeitar
a amar a palavra de Deus. Não, eu respeito as leis de trânsito, porque assim eu estou adorando a Deus. Nós precisamos entender que não há nada que não seja sagrado. Tudo é sagrado. O modo como você lava os pratos da sua casa é sagrado. Hoje a dona Neuci me complicou aqui na escola dominical como eu tenho que melhorar. Eu não posso mais sentar em casa, eu tenho que chegar e estar adorando a Deus, ajudando a minha esposa. Terrível. Mas em nome de Jesus, eu preciso saber, eu quero que Deus transforme o meu lar ou não quero. Agora, muitas vezes nós falamos assim, não, eu quero estudar a Bíblia para que eu quero ser um homem poderoso. O meu lar não melhorou ainda porque eu ainda não tenho aquele poder. Mas a primeira coisa que, quando nós olhamos para esse texto, entendemos, é que o poder de Deus, ele quebra a minha vida. Ele me humilha. Ele me faz reconhecer que eu preciso mudar a minha vida. Eu não posso, em nome de Jesus, olhar a palavra, meditar na palavra para ser mais poderoso. Eu preciso deixar que o poder de Deus me humilhe, me transforme, e daqui a pouco eu vou perceber que o poder de Deus já habitou em mim. O viver que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus. Eu não busco poder. Esse poder me quebranta. Esse poder me transforma. E daqui a pouco eu percebo que grande não são os nossos problemas. Grande é o nosso Deus. E eu ensino, trazendo os meus filhos para o culto de adoração, escola dominical, trabalhos da igreja, eu ensino praticando a minha vida devocional em casa. Eu preciso, em nome de Jesus, saber que a minha casa, há sim espaço na minha casa para que eu estude mais a palavra. Se não dá para fazer todos os dias, há possibilidade para colocar na agenda o dia. E nesse estudo familiar, eu preciso de maneira intencional estudar as doutrinas, aquilo que a palavra de Deus ensina. Hoje foi falado aqui, por que eu obedeço ao Pai? Eu não obedeço ao Pai porque o meu Pai é tão bom. Eu obedeço ao meu Pai porque isso é grato diante de Deus. A minha fé não é uma reação, mas a minha fé é uma ação que parte de um coração que é inclinado para Deus. Eu amo a Deus, e como eu digo que amo a Deus e guardo os seus mandamentos e não amo o meu próximo? Eu preciso ter uma prática devocional na minha casa, de maneira intencional, e preciso ter uma prática também de maneira não intencional, dando testemunho dos grandes feitos do Senhor, porque, meus irmãos, todo dia Deus tem feito grandes coisas. Há uns dias atrás, a Cláudia, eu já ensinei a dirigir para ela me liberar, mas ia para um jantar das mulheres de pastores, e não sei porquê, ela falou assim, poxa, se você me levasse seria legal, né? Eu falei, Cláudia, não vai dar. E a Cláudia foi toda bonita, num local lá embaixo. Por que a Cláudia foi falar? Chegando lá, ela quase foi assaltada. Tentaram assaltá-la. Oportunidade não intencional para falar dos livramentos do Senhor, de que precisamos melhorar como esposo, precisamos começar a servir uns aos outros a partir da nossa casa. Prática de devoção familiar, de maneira intencional e não intencional. Conversar sobre tudo que Deus tem feito, meus irmãos, nós precisamos, em nome de Jesus, não calar, porque Deus tem feito grandes coisas, e Salmo 67 diz, seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. Abençoe-nos, Deus.
e até os confins da terra temerão o seu nome. Se Deus me abençoar, o mundo inteiro vai temer, porque eu vou proclamar os grandes feitos. Eu vou falar daquilo que Deus tem feito. Eu vou parar de falar do governo. Eu vou parar de falar que está tudo ruim. Eu vou cada dia celebrar, porque esse é o dia que o Senhor fez. A palavra de Deus me diz: alegremos e nos regozijemos nele. Eu vou parar de infamar aquilo que Deus tem me dado. Eu vou aprender a ler Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Não são todas as coisas boas, mas cooperam para o nosso bem. E assim, meus irmãos, quando eu amo a Deus de todo o meu coração e guardando a palavra, eu vou ensinar os meus filhos. Eu primeiro, em nome de Jesus, preciso ter um coração inclinado para Deus, para que eu possa derramar no coração dos meus filhos a palavra do Senhor. Que Deus desperte a mim e você para a realidade de que amamos muito menos a Deus do que deveríamos amar. E ensinamos muito menos do que deveríamos ensinar. E essa conta só será resolvida quando novamente eu escutar: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Vamos ficar de pé e vamos juntos repetir esse texto, e assim estamos encerrando este momento. Deuteronômio 6, 4 a 9, como igreja do Senhor. Juntos leiamos a palavra de Deus. Leamos. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás no